Se o dízimo era uma regra da lei de Moisés, por que tem gente dizendo que vai para o inferno se você não pagar o dízimo? Calma, calma. Vamos abrir a Bíblia, porque esse assunto não se resolve com a minha ou com a sua opinião. Na antiga aliança, o dízimo fazia parte da lei. Em Levítico 27:30 vai dizer assim, ó: todos os dízimos da terra são do Senhor. E para que os dízimos serviam? Entre outras coisas, para sustentar os levitas que não tinham herança como as outras tribos, e também para cuidar dos necessitados. Ou seja, o dízimo tinha uma função dentro da estrutura da aliança de Israel. Mas aí vem a pergunta: mas e Jesus? Jesus abolou o dízimo? Não! Mateus 23:23, Jesus repreendeu os fariseus e disse que eles deveriam praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem negligenciar aquelas coisas. Mas atenção, Jesus estava falando com um judeu que ainda viviam dentro daquela estrutura de lei. Então, usar esse texto para dizer simplesmente Jesus mandou a igreja dar 10% é forçar demais o texto aqui. E aqui tem algo que muita gente não gosta de falar. O Novo Testamento não registra uma ordem dizendo que a igreja deveria obrigatoriamente entregar 10%. Em 2 Coríntios 9:7, Paulo ele vai falar assim, ó: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade. A igreja primitiva contribuía, e contribuía com generosidade para sustentar a obra, ajudar os necessitados e cuidar dos irmãos. Então, o dízimo, ele é errado? Não! Se alguém decide separar 10% daquilo que recebe como uma disciplina de gratidão, honra e fidelidade a Deus, não há nada de errado nisso. O problema começa quando transformamos uma prática de generosidade em moeda de troca com Deus. Deus, eu te dei 10% do meu dinheiro, então você é obrigado a me abençoar. Não! Deus não está vendendo bênçãos, irmãos. E também não usa a graça como desculpa para viver na avareza, porque a questão não é simplesmente de 10%. A pergunta é: o meu dinheiro tem revelado que eu pertenço a Cristo? Porque fidelidade a Deus não se mede apenas pelo que sai da minha carteira, mas principalmente pelo que governa o meu coração. Então a pergunta que você está fazendo pode não ser a pergunta certa. O dízimo é obrigatório? Não. Mas a pergunta deveria ser: eu sou fiel a Deus com aquilo que Ele colocou nas minhas mãos? Porque quem realmente entendeu a graça não precisa de ameaças para ser generoso. A lei, ela dizia 10%. A graça, ela vai te perguntar: quanto do seu coração